Olá, amados seguidores aqui do canal do YouTube, meus irmãos, meus amigos de todo o Brasil e fora do Brasil também que acompanha a gente aqui na internet, né? Seja bem-vindo. Você que não me acompanhava, segue o canal, dá like também. Vocês, meus irmãos, me ajuda, dá like nesse vídeo, deixa comentário também, pega o link, compartilha no seu zap, nas células da igreja, o pessoal da igreja aí, tá? Esse vídeo é um vídeo muito legal, que ele é um vídeo de estudo da palavra, né? Eu estou iniciando uma série de estudos sobre o livro de Gálatas. Quem ama a palavra aí, ó, dá um glória, bota no comentário. Eu amo a palavra de Deus aqui, ó, a palavra. Né? E eu escolhi exatamente o livro de Gálatas, porque o livro de Gálatas ele é uma espada flamejante na mão de um espadachim, né? Uma espada flamejante. Ela é poderosa. Hebreus 4:12 fala que ela é viva, eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. Então, eu escolhi exatamente esse livro porque esse livro ele é um livro bombástico, né? Ele é um livro que tem a ver com a nossa liberdade, tem a ver com o que você sabe sobre Cristo, o que ele veio fazer por nós. Você sabe que ter a revelação disso é o fundamento da vida cristã, né? Um dia o apóstolo Pedro disse isso para Jesus: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim: Feliz és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, quando nós temos a revelação disso aqui, do que ele veio, de quem Cristo é, o que ele veio fazer, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, a revelação, não o conhecimento teórico, né? Mas o conhecimento revelado, quando o véu do coração se rasga, nós somos salvos, somos transformados e essa revelação pode mudar a nossa vida. Então eu resolvi fazer vídeos de estudo, né? Nós vamos estudar a Bíblia, estudar o livro de Gálatas, é o primeiro deles. Eu já fiz o Café e Palavra do livro de Hebreus, você pode numa playlist no meu canal, tá lá, procura livro de Hebreus, Café e Palavra. Você vai ver vários estudos sobre o livro de Hebreus. Foi muito fantástico, né, o resultado disso. E agora eu estou iniciando com vocês também o estudo do livro de Gálatas. Você vem aqui atrás de mim, tem um mapa. Deixa eu chegar minha câmera para o canto aqui. Esse é o mapa da primeira viagem do apóstolo Paulo. Teve uma época que eu estudei mapa bíblico, porque eu queria saber, eu tinha que mentalizar as regiões, saber onde é que está acontecendo tais fatos, episódios, né? Uma vez eu comecei a estudar a Bíblia, dividindo em episódios. Então o apóstolo Paulo, eu comecei a mudar ali, a colocar na minha mente todos os episódios que aconteceram em que região. Então você vai ver aqui Jerusalém, ó, aqui logo, deixa eu botar aqui mouse aqui, ó, Jerusalém, esse aqui é o mar Mediterrâneo, né? Era chamado de Mar Grande. E aqui é Jerusalém, ó, tem mapa bíblico na escolinha do pastor Gideon, né? Ó, Jerusalém, Judéia e Samaria, onde aquele avivamento, o evangelho foi chegando a essas regiões aqui até atingir a Antioquia. Aqui havia uma escola, tinha profetas aqui, né? Missionários aqui, uma escola de envio missionário, ó. Aí, ó, a primeira jocum da história aí, ó, primeiro clamor pelas nações, tá aqui, ó, Antioquia. E daqui que Paulo e Barnabé saíram na direção do Espírito, os profetas estavam orando naquele ambiente profético e o Espírito falou: separa Paulo e Barnabé para uma obra missionária, uma obra poderosa que eu tenho na vida deles. E aí Paulo, Barnabé e seu sobrinho saíram daqui, né, e vieram até a ilha de Chipre. Tá? Aqui você vai ver o que acontece, quais são os episódios que acontecem. Depois você vai ler a sua Bíblia aí, pega o livro de Atos, Atos 13, Atos 14, e você vai lendo os episódios, o que aconteceram nessa viagem, nessa primeira ilha aqui, né? Houve conversão aqui, houve manifestação de Deus. Eles saíram e chegaram nessa região aqui da Panfilha, subiram, foram a Antioquia da Pisídia. Aqui Paulo foi em uma sinagoga, né? Ele também sofreu dura perseguição. Aí ia para outra cidade, já tinha Listra, Derbe, Icônio, né? Onde Paulo então pregou o evangelho. Aí você vai ver todos os episódios que aconteceram nessa região. Tá? E aí houve um despertamento poderoso nessa região. Muitas pessoas também aceitavam a Cristo, muitos rejeitavam, né? Os judeus eram os perseguidores deles. Paulo foi apedrejado, quase morreu nessa viagem. Enfim, depois eles voltam, né, e faz o caminho de volta aqui, mas não passam mais pela ilha e já voltam para casa aqui nessa região e vão direto para Jerusalém. Aí tem toda a história aí, esse trajeto da primeira viagem do apóstolo Paulo. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que a gente precisa entender alguns pontos relevantes aqui. Primeiro, o contexto da carta aos Gálatas, né? Você vai ver que na carta aos Gálatas o apostolado do apóstolo Paulo é colocado em xeque, né? Haviam vários questionamentos. Eu vou falar sobre isso um pouco sobre o apóstolo Paulo aqui, tá? Mas nesse derramado do Espírito Santo tudo indica, né? Porque segundo a história
depois do apóstolo Paulo ter ido a essas regiões e todo esse derramar, esse avivamento, né? O povo de Gálatas estava vivendo o primeiro amor, imagina, né? E a igreja era nos lares, não haviam templos, né? Eles se reuniam nos lares, os lares ficavam lotados. E ali Paulo colocou os mais velhos, os anciãos, como os pastores, né? Ungiu pastores ali, os presbíteros, né? Que eram os pastores, para cuidar dos mais novos e ensinar a palavra e etc. E Paulo era um fundador de igrejas, né? Então, nesse intervalo, da primeira viagem para a segunda, acontece algo grave, gravíssimo. Os judaizantes, né, os judeus recém-convertidos, sem a autorização da liderança, né, havia os colunas da igreja, né, e eles saíram sem a autorização e foram nessas regiões da Galácia e começaram a pregar algo aqui, né? Os mestres judaizantes começaram a questionar o apostolado do apóstolo Paulo, né? O chamado apóstolo Paulo, e eles começaram a entrar numa crise cultural. Como assim? Eles queriam dizer o seguinte: olha, vocês querem ser salvos, vocês têm que se tornar um judeu, vocês têm que cumprir a lei, né? E isso foi muito chocante para os irmãos de Gálatas, que estavam vivendo tudo aquilo sem conhecer nem a lei, né? Eles estavam vivendo derramado do Espírito Santo, que eram promessas de Deus. Deus falou que abençoaria todas as famílias da terra, e de repente eles são chamados: olha, vocês vão ter que cumprir a lei, vocês têm que fazer a circuncisão, cumprir as regras, fazer tudo aquele sacrifício, todas aquelas coisas relacionadas à lei para serem salvos. E foi aqui que tudo começou. E aí você vai ver Atos capítulo 15, há um concílio em Jerusalém, onde a discussão principal é o que fazer, né? Porque houve esse problema. Aí você vai ver ali no concílio uma reunião em Jerusalém, um congresso que fizeram aqui, ó, em Jerusalém, com todos os irmãos, né? Você vai ver, houve uma discussão acalorada ali sobre isso. Aí você vai ver o apóstolo Paulo, você vai ver Pedro contando a história dele, de como Deus usou ele para ir na casa de Cornélio, né? Como o Espírito Santo batizou e tal. E de repente entra o apóstolo Paulo e Barnabé e conta os testemunhos do derramado Espírito nesses lugares. E depois Tiago, irmão de Jesus, então ele dá um checkmate e ele fala que tudo que estava acontecendo era o restabelecimento do tabernáculo caído de Davi, né? E aí entra um outro curso, uma outra escola que eu quero fazer falando sobre o tabernáculo de Davi. Isso fica para depois. Por que o apóstolo Tiago citou o tabernáculo de Davi como derramado do Espírito Santo nessas regiões, né, que estava acontecendo? O que tem a ver uma coisa com a outra? E para isso a gente precisava estudar sobre o tabernáculo de Davi, a geração de Davi, entender. Gente, é muita coisa. É muita coisa top. Uau! Beleza? Então, esse basicamente é o contexto. Então eu queria fazer algumas declarações aqui, alguns pontos, para a gente fixar, né, o estudo aqui. Deixa eu pegar aqui o programa que eu estou usando para gravar vocês e botar do lado. Não, vou colocar em cima do mapa aqui. Não, deixa aqui mesmo. Tá, eu vou deixar o mapa aqui, tá? Para ficar bonitinho. Deixa eu colocar eu aqui mais no centro aqui assim, vai ficar bonitinho, pra vocês gostarem de mim, né? E eu queria falar com vocês um pouco sobre o apóstolo Paulo, para a gente colocar esses pontos aqui, esses pingos nos is, né? Por quê? Porque é impossível. Você concorda comigo que é impossível, né, que um homem de personalidade tão intensa, né, um cara forte, né, que é o apóstolo Paulo, ele não vai encontrar, né, é impossível você ver um homem como esse não encontrar uma oposição em seu caminho, né? É impossível que um homem como o apóstolo Paulo assuma uma liderança de uma revolução, né, de tamanha envergadura no pensamento religioso e ele não seja atacado. Então, que ataque foi esse? É entender essas coisas, a gente vai começar a compreender o contexto da carta. Já sabemos que os judaizantes foram lá e trouxeram grandes problemas, né? E ele também é questionado do seu apostolado. E o primeiro ataque que ele teve, o primeiro ataque que o apóstolo Paulo teve como objetivo, né, o seu próprio apostolado. Então eram muitos os que diziam que Paulo não era um apóstolo, né? E do seu próprio ponto de vista de cada uma dessas pessoas, se fosse olhar na perspectiva deles, eles tinham razão. Vamos ler aqui Atos 1, 21 ao 22.
Aqui, ó. Deixa eu ler a Bíblia. Atos 1. Não vou colocar na tela não, para ficar mais ligeiro. 21, 22. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Atos 1, do 21, 22, né? Diz assim, ó. Porque está escrito no livro dos Salmos, a sua habitação fica isolada, tal. Portanto, desses homens que nos... No versículo 21. Portanto, desses homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para ser testemunha conosco de sua ressurreição. Né? Então, Judas, o traidor, né? Se havia... Judas, o traidor, ele havia traído Jesus, né? Ele havia morrido, se havia suicidado, certo? Então se fez necessário preencher esse vazio produzido no número dos apóstolos. Eram 11, diminuiu para 12. Então como eles definem as condições que esse homem deve preencher, né? Para ser eleito ali como um dos 12 apóstolos? Imagina a responsabilidade. Então, segundo eles diz ali que é necessário, pois, né, dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, deverá ser alguém que se torne testemunha conosco da ressurreição. Assim, pois, queridos, para ser apóstolo, se requeria, no mínimo, ter acompanhado a Jesus durante a sua vida terrena, né? E ter sido também testemunha da sua ressurreição. Vocês estão entendendo? Os discípulos andaram com Jesus pessoalmente. Então eles falam assim, olha, nós temos que encontrar alguém. E para esse alguém, ele tem que ter andado com Jesus e ter visto ele ressuscitado. Então pensa comigo, o apóstolo Paulo não estava no meio deles, não andou no meio deles. O apóstolo Paulo viu Jesus ressuscitar. Estão entendendo? Na perspectiva deles, eles têm razão nesse questionamento. Espera aí, quem é esse cara? Pelo contrário, né? Então, o apóstolo Paulo não só não preenchia os requisitos, mas também, no contrário, até pouco tempo antes, vocês sabem, ele tinha sido o principal perseguidor da igreja cristã, né? Paulo responde, então, desde os primeiros versículos da sua carta aos Gálatas aqui, nós vamos ler, tá? Junto, tá? Que a origem do seu apostolado não é humano, não tem a ver com homens. Ele não foi ordenado para esta acusação pela mão de um homem, né? A sua vocação, segundo ele, provém diretamente de Deus, né? Outros poderiam ter até as qualidades requeridas por esses discípulos para encher, né, ou preencher esse vazio que ficou na lista apostólica. Mas Paulo, ele tinha muito mais que essa qualidade, né? Ele diz que no caminho de Damasco ele se encontrou face a face com Cristo. Uau! Amém? E além disso, Paulo ele insiste em que na pregação de sua mensagem não dependia de nenhum homem. Por isso você vai ver, nós vamos ver depois nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, ele vai detalhar cuidadosamente ali a sua visita a Jerusalém, né? E ele insiste também que não prega uma mensagem de segunda mão ou recebida de algum homem. A sua mensagem provém diretamente de Cristo, né? Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo ele não era nem anarquista e nem rebelde, né? Ele insistia que, ainda que tivesse, que ele tinha recebido a sua aprovação plena, né, daqueles que eram reconhecidos como líderes ali da igreja cristã, conforme o capítulo 2, do 6 ao 10, o Paulo ele insistia em que o evangelho que ele pregava, né, provinha diretamente de Deus. Gente, isso é incrível, né? Ele estava de acordo, e esse evangelho, segundo o apóstolo Paulo, ele diz que estava de acordo, né, plenamente com a fé entregue à igreja. Então o apóstolo Paulo ele sofre esse ataque, né, de será que ele não é apóstolo? Ele não preenche esses requisitos que era para ser apóstolo, mas, na verdade, o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. Gente, já parou para pensar? Escuta isso aqui. Evidências da ressurreição de Jesus. As cartas do apóstolo Paulo. Se ele não andou com Jesus carnalmente, como os discípulos, não ouviu Jesus pregando para ele, ensinando, como Mateus capítulo 5, 6 e 7, a justiça do reino,
Não passou 40 dias com Jesus ressuscitado como os discípulos, segundo o livro de Atos, Jesus estava ensinando para eles a respeito do reino de Deus. Durante 40 dias depois da sua morte e ressurreição, Jesus passou mais 40 dias com eles. Então, peraí, quando eu leio a carta do apóstolo Paulo, qualquer uma das cartas, e vejo ele trazendo revelações poderosas, e é detalhe, ele era um assassino, um perseguidor de igreja. Então, é uma evidência de que este homem encontrou com Cristo, é uma evidência da ressurreição. Você já parou para pensar nisso? Que as cartas do apóstolo Paulo é uma evidência que Jesus ressuscitou? Ou ele era um retardado mental, ou ele viu Jesus, encontrou com Jesus, conversou com Jesus. Gente, isso é muito forte. E ele se tornou maior que qualquer um dos apóstolos no Novo Testamento para mim, né? É um negócio cativante estudar a palavra, irmãos. Amém? Então, amados, existe um outro ponto também aqui que eu quero trazer para vocês. Eu montei um sermãozinho aqui para seguir uma linha de pensamento enquanto eu vou falando aqui, tá bom? Esse evangelho que o apóstolo Paulo pregava, ele também era muito atacado, né? Esse evangelho ele produzia uma luta, uma batalha muito forte, muito ferrenha. Era uma novidade, né? Boas novas, era algo que estava além. Se você entender o contexto histórico, cultural, né? Essa galera aqui da Ásia Menor são gregos, né? Os judeus que foram helenizados, que foram envolvidos com a cultura, com a língua, com o pensamento grego, né? E o evangelho ele vai trazer um impacto, vai causar um impacto na vida das pessoas. Amém? Então, havia os judeus convertidos ao cristianismo que continuavam ali crendo que todas as promessas e dons divinos eram só para os judeus e que nenhum gentio, né, poderia ser admitido nesses privilégios espirituais. Entende? Então, os judeus pensavam que o cristianismo era única e exclusivamente para os judeus. Então, se o cristianismo era o maior dos dons de Deus aos homens, tanto maior seria para, né, que não se permitisse participar dele ninguém senão os judeus. Então, de certa forma, esta restrição era inteiramente inevitável. Havia essa preconceito cultural. Talvez esse seja o assunto mais importante da carta, que revela esse preconceito, e você vai ver que a primeira perseguição da igreja foi baseada em preconceitos, né? Havia um preconceito entre os judeus, puramente judeus, com aqueles que eram judeus que foram embora, moravam em outras regiões, como aqui na Galácia e outras regiões do mundo, e que foram influenciados pelo pensamento grego. Eram chamados de judeus helenizados, grecificados. Então havia essa particularidade desse preconceito racial, esse preconceito cultural. Né? Os judeus que eram helenizados eram tratados às vezes como traidores, mesmo que de uma forma não muito explícita, mas implicitamente. Então você vai ver quando foi instituídos os diáconos, foi por uma situação dessa, judeus, puramente judeus, discutindo e tratando de uma forma, com acepção, judeus helenizados. Aí surgem os diáconos, você vai ver esse contexto no livro de Atos. Tá? E todo aquele que não era judeu era gentio. Né? Havia um tipo de judeu, né, que acariciava com arrogância a ideia do povo escolhido. Né? Eles chegavam a afirmar as coisas mais terríveis, né? E dentre todas as nações diziam que Deus fez, Deus só ama Israel. Eles diziam isso. Né? Eles falavam, Deus julgará Israel com uma medida e os gentios com outra. Né? Ele tinha uma frase que falava assim, esmaga a melhor serpente, mata o melhor dos gentios. Olha o preconceito. Né? Outros diziam que Deus criou os gentios para serem combustível do fogo do inferno. Então havia preconceito ou não? Ainda mais que você via judeus tratados como traidores por se tornar uma mentalidade mais gentil. Então esse era o espírito, né, que estabeleceu a lei do que era lícito a ajudar uma mãe gentil em seu transe mais doloroso, pois isso significava, né, outro gentil no mundo. Então, não era lícito ajudar uma mãe que estava tendo um parto, porque ela vai colocar um gentil no mundo. Então havia todo esse preconceito.
cultural, essa arrogância cultural no meio do povo ali. Eu estou consertando aqui o programa aqui, tá? Deixa eu só acertar aqui o programa, que eu estou olhando para a tela para ver o programa está funcionando aqui, tá? Então, amados, baseado nessas informações que havia um preconceito racial, cultural, havia uma perseguição contra o apóstolo Paulo em relação ao seu apostolado, seu chamado. Se ele podia ser chamado de apóstolo, como assim? Né? Ele tinha os requisitos para isso. Então, agora, imagine esse tipo de judeu, né, que via Paulo levando o evangelho aos desprezados, aos odiados gentios, né? E reagia, esse povo então reagia com espanto, com ódio do apóstolo Paulo. Estão entendendo? Você já começa a entrar na mentalidade da época. Você fala, cara, então é por isso que o apóstolo Paulo era perseguido pelos judeus. Havia esse ódio, já havia um ódio pelos, por exemplo, judeus samaritanos, né? Os judeus que eram samaritanos, que carregavam no seu DNA a mistura de judeu com Samaria. O povo de Samaria era odiado. Aí havia também os gentios, que também era muito odiado. Então havia muito preconceito, né? E o apóstolo Paulo prega um evangelho do amor, que você deve amar o próximo. Isso é forte, é muito forte, né? O evangelho que o Paulo pregava era um evangelho universal. Então os judeus o odiavam, né? Não só odiavam tanto o apóstolo Paulo, como odiava também a sua pregação. Amém? Então, na mente dos judeus, só havia uma maneira de ser aceito, um gentio ser aceito. Escuta isso. Só havia uma maneira de um gentio ser aceito, que era baseado na lei, né? Cara, meu programa tá muito ruim aqui para operar aqui, tá? Só um minutinho, tá, meu povo? Rapaz, tá dando uns negócios, tô com medo de ele travar aqui, eu tô liberando aqui os... Então, amados, a única maneira de quebrar esse preconceito, sabe qual que era? Através da lei. Essa era a ponte que os judeus estavam usando, né? Então havia todo um preconceito, havia um requerimento que o apóstolo Paulo não condizia com aquele requerimento. Olha o contexto. Havia todo o ódio dos judeus pelos gentios, né? E havia uma maneira, então, na mente dos judeus, a única maneira de você ser aceito é se tornando judeu. Amém? Se um gentio queria ser cristão, que primeiro se tornasse judeu. Antes de ser cristão, tem que se tornar judeu. E isso significava que devia ser circuncidado, carregar sobre suas costas todo o peso da lei, né? E para Paulo, isto era diametralmente oposto, né, a tudo o que o cristianismo, ou o caminho, né, que era ele chamava de seita, né, era chamado de o caminho, significava. Então, se tornar primeiramente judeu equivalia a depender a salvação do homem, do que o homem podia fazer, né? De uma marca na carne, da capacidade para observar a lei. A salvação era baseada nisso, observando a lei. Você tem que circuncidar, né? Então, assim o homem podia então merecer a salvação pelo esforço próprio e sem a ajuda de ninguém. Mas para Paulo, a salvação era inteiramente obra da graça. Ele cria que ninguém podia ganhar jamais o favor de Deus, que tudo que o homem podia fazer era aceitar o amor de Deus, que Deus brindava a vida do homem, né? O homem só precisava se arrojar num tremendo ato de fé. A fé é pela graça, a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso é um escândalo. Vocês não estão entendendo, cara. Para o judeu, cara, o gentio, a única forma de ele ser salvo, para se tornar primeiro cristão, tem que se tornar judeu. Ele já havia esse preconceito, entende? Então, a salvação ela não requer de nenhum recurso humano, é sem defesa. A salvação é baseada inteiramente no amor de Deus. E o judeu, querido, ele se aproximava de Deus, né, dizendo assim, olhe, aqui estão as boas obras que tenho feito. Aqui está a minha marca da circuncisão. Essas são as minhas obras, né? Lembra do filho mais velho, Lucas 15? Pai, eu tenho sempre trabalhado para você, você nunca me deu nada, né? Ele tem que fazer por merecer, né? Mas para Paulo, o essencial não era o que o homem podia fazer por Deus, mas sim o que Deus tinha feito por ele. Isso é forte, né? Então, falando um pouco aqui para a gente terminar o nosso vídeo para não ficar muito grande, eu queria falar um pouco com vocês sobre a lei e a graça, né? Então, se tudo isso é uma verdade, surge uma pergunta muito séria aqui. Qual é o lugar, então, da lei?
Pastor Gideon, qual é o lugar da lei nisso tudo? Né? Porque não se pode negar que a lei foi dada por Deus. Né? A lei é divina. Então, por consequência, esta ênfase na graça não varre com toda a lei, pastor Gideon. Se a lei é divina, a graça não vai varrer a lei. Né? Na verdade, a lei ela tem o seu lugar próprio dentro da ordem estabelecida por Deus. Em primeira coisa, para você entender, a lei ela tem o seu a lei ela tem esse lugar na ordem de Deus, e a lei ela diz ao homem, né, o que é o pecado. A lei diz ao homem o que é o pecado. Se não existisse lei, o homem não poderia transgredir a lei. Né? Não existindo lei, tampouco existe algo que possa se denominar pecado. Concorda? A lei, ela demonstra, tá, o que é pecado. Esse é o primeiro ponto. Sem lei, como é que você vai saber que é pecado? Tá ok? Em segundo ponto aqui, segundo lugar, e isso talvez seja o mais importante, a lei efetivamente conduz o homem à graça de Deus. A dificuldade com respeito à lei, amados, é que precisamente por sermos pecadores, nós nunca poderemos guardar a lei perfeitamente. A lei, ela nos coloca numa posição desesperadora. O intento de observar a lei vai ser sempre uma luta perdida. Entende? Essa ideia, eu tenho que cumprir a lei, você não vai conseguir. Porque existe na nossa natureza essa semente do pecado. O homem é como um carro desgovernado, um carro sem alinhamento, né? Está desalinhado. Se você está dirigindo seu carro, você solta o volante por alguns segundos, você sai da estrada. Então, o intento de observar a lei é sempre uma luta muito perdida, uma batalha em que o homem sempre é derrotado. Em consequência, então, o efeito da lei é demonstrar ao homem sua própria fraqueza e depois disso conduzir o homem a se desesperar de qualquer outro meio que não seja, né, se apegar, ok, a um ato de fé, porque a salvação é pela fé. Salvação pela fé na misericórdia de Deus. É interessante que a palavra miséria tem a ver com a misericórdia, né, tem a ver em lançar amor sobre as nossas misérias. É lançar amor em nossas misérias. Nós não podíamos ser salvos, nós temos a lei, mas nós não podemos, porque não há capacidade, nem o que o apóstolo Paulo fala, que o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Né? Você já se pegou pecando em coisas que você sabe que não pode e você acaba pecando, você já se viu escravo de algumas coisas, né? E você descobre que você não consegue viver uma santidade que você desejaria ter, você quer agradar a Deus, você não consegue, você fala, cara, né, eu não consigo viver nesse nível de santidade. É porque a gente não entendeu o que Jesus veio fazer. Jesus não veio dizer para mim que eu sou capaz. Jesus veio para dizer que eu não sou capaz e que por isso ele veio morrer na cruz por mim. Isso é forte, né, irmão? Então a lei ela veio para trazer essa consciência humana da sua incapacidade de alcançar. Amém? A lei mostra a nossa própria impotência. Você não pode. A lei ela nos convence que a coisa que nos salva não é a obediência impossível às suas normas, né? Mas sim a graça de Deus. Em outras palavras, a lei é uma etapa essencial no caminho para a graça. Eu sempre digo que se você não tiver um encontro ou ter a consciência da realidade, né, porque eu percebo que muitas pessoas ainda não compreenderam a sua real necessidade de salvação. Muitas pessoas da igreja ainda não compreenderam o porquê de Cristo ter morrido naquela cruz. A nossa situação era mais feia do que a gente imagina, né? Então, amados, nessa epístola, a carta aos Gálatas, né, o tema aqui seria a glória da graça de Deus e a necessidade de que compreendamos que jamais poderemos nos salvar por nossas próprias obras, né, e que isso só nos basta ter fé, a fé incondicional, a graça de Deus. Então essa aqui basicamente seria o contexto, a base que a gente precisa entender, né? Só para a gente reformular a região da Galácia, o que aconteceu, os irmãos judeus com todo aquele preconceito que eu falei com vocês, você viu as frases que eu li? São frases da mente deles,
né? Uma mãe não pode ter, uma mãe não ajude uma mãe a ter um filho, uma mãe gentílica, a ter um filho, porque vai nascer um gentio. Os gentios, quando eles vão ser usados como combustível para o fogo do inferno, então havia todo um ódio. E agora eles vão lá e começam a jogar balde de água fria, dizendo: vocês têm que cumprir a lei, vocês vão ter que se tornar judeus, se vocês querem ser aceitos por Deus, serem salvos. E é basicamente aqui quando o apóstolo Paulo também é questionado no seu evangelho, porque esse evangelho do apóstolo Paulo, ele é umas boas novas de salvação pela fé. Não precisa fazer nenhum esforço, a salvação é crendo em Cristo Jesus e se apegar às suas palavras, e Deus então fará uma obra dentro de nós, nos transformando à imagem de seu Filho. Isso aqui é basicamente o que você precisa saber, então, para você começar a ler a carta. Leia a carta dos Gálatas, você vai estudar comigo aqui? Leia, porque semana que vem nós vamos entrar no primeiro capítulo e vamos mergulhar no conhecimento. Gente, pedir rapidinho para você, por favor, dá um joinha nesse vídeo, comente, deixa um comentário, tá? Para eu saber quem está acompanhando. Leia o livro de Gálatas, é um livro pequeno, dá para você ler em poucos minutos, em 1 hora, você tranquilo lendo ali. Leia o livro de Gálatas, porque eu vou trazer capítulo por capítulo, a gente vai destrinchar, aí você vai saber sobre sua salvação, o que garante a sua salvação. Nossa, é incrível! Beleza? Estou empolgado. Quem está empolgado, diz aí. Gente, compartilha, me ajuda a divulgar, me ajuda. Manda para sua igreja, manda para sua cela, passa esse vídeo na sala com a sua família, beleza? Se você está me vendo como família aí, printa a tela, tira uma foto da televisão da Smart TV, manda para mim lá no Instagram, me marca lá, tá bom? Ó, tô estudando com o pastor Gido. Vamos lá, gente, vamos seguir, vamos estudar a palavra juntos, vamos crescer. Nós temos muita coisa que eu vou trazer aqui que vai mexer com a sua fé, vai fortalecer sua vida, sua fé em Cristo Jesus, vai te trazer renovo. Pode ter certeza disso, porque a palavra de Deus é pão de cada dia. Deus abençoe então. Valeu, até o nosso próximo encontro. Valeu, gente, a paz. Tchau.